Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão do Enem 2016, segunda aplicação, que envolve conceitos sobre calorimetria. Mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão número 74 do Enem 2016, segunda aplicação, prova de física. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like. Tá certo? Então vamos começar. Questão 74, Enem 2016, Física, segunda aplicação, prova amarela, que diz assim. Num experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Então, a mesma massa, as duas bandejas, somente os materiais, uma é de alumínio e uma de plástico. Após algumas horas, importante isso aqui, atenção nisso aqui, após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas usando para isso o tato. Então, através do tato, após algumas horas, verificar a temperatura das bandejas. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Ok? Intrigado, ele propõe uma segunda atividade em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá, letra A, mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica que a de plástico. Mais rapidamente, letra B, mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem inicialmente uma temperatura mais alta que a de alumínio. Letra C, mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem uma maior capacidade térmica que a de alumínio. Letra D, mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor específico menor que a de plástico. Letra E, com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois apresentarão a mesma variação de temperatura. Então vamos lá. Esta questão aborda conceitos sobre calorimetria. Então, esta questão aborda a taxa de aquecimento do material, que está relacionada com a taxa de transferência de calor ou com sua condutividade térmica. Então, esse é o ponto principal dessa questão, tá? Ela está relacionada à taxa de aquecimento do material. Como está escrito no enunciado, as duas bandejas, uma de alumínio e outra de plástico, foram colocadas no ambiente, a temperatura ambiente, e após algumas horas, foi feito o experimento com os alunos através do tato. Então, o que acontece? O que acontece é que a temperatura da pessoa é maior, normalmente, do que a temperatura ambiente. Não é isso? Então, normalmente, o calor passa do que tem maior calor para o que tem menor calor. E, consequentemente, a sensação de transferência desse calor ela vai ser, digamos assim, mais rápida, percebida mais rapidamente pelo alumínio por conta do quê? Que o alumínio tem uma condutividade térmica maior do que o plástico. É sabido que o alumínio é um bom condutor, inclusive de eletricidade, enquanto que o plástico é um bom isolante, ou seja, um mau condutor. Então, em situação normal, o tato, a pessoa vai, quando coloca o dedo no alumínio, ela vai ter essa sensação, digamos assim, de que o alumínio, esteja mais com a temperatura menor. Quando, na verdade, ali, tanto o alumínio quanto a bandeja de alumínio quanto a bandeja plástica, no primeiro momento, possuem a mesma temperatura. Tá bom? Então, vamos seguindo, antes da gente fechar. A questão não quer saber qual material derrete mais gelo. Se fosse isso, ela se preocuparia com a quantidade de
calor. E com isso a resposta seria baixo calor específico. Aqui já é a segunda parte, né? Ela quer, digamos assim, quer saber qual das bandejas, né, dos dois materiais, alumínio ou o plástico, né, que possui, né, com os dois cubos de gelo, possui o processo, né, de derretimento maior. Mas aí a gente vai detalhar em seguida, ok? Então, na primeira etapa, a gente viu essa situação. E na segunda situação, a gente vai ver, né, essa outra questão, que é do derretimento do gelo. Então, vamos lá. Analisando dois cenários, temos, né, como eu acabei de falar. O primeiro é a situação inicial. Tá? Após algumas horas, os alunos avaliam as temperaturas das duas bandejas pelo tato, como foi falado. A resposta deveria ser que as temperaturas das bandejas de alumínio e plástico são idênticas. Tá? Por quê? Porque eles estão ali, né, na temperatura ambiente. A questão maior é de respeito à questão da condutividade. Tá? A percepção de que o alumínio está com uma temperatura mais baixa se deve ao fato de que sua condutividade térmica é maior do que a do plástico, como havia já mencionado anteriormente. Ou seja, né, pelo tato, a transferência de calor é mais rápida, né, devido à condutividade, né, do alumínio. Então, a temperatura da pessoa normalmente é maior, né, do que a ambiente, então ela vai ter uma percepção de que está realmente a temperatura mais baixa, mas na realidade tanto a bandeja de plástico quanto a bandeja de alumínio estão, né, com a mesma temperatura ambiente. A segunda situação é a questão do gelo, né? Com um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas que estão em equilíbrio térmico, né, como a gente já mostrou, com o ambiente, certo? O que acontece? A taxa de derretimento do gelo será maior na bandeja de alumínio, tá? Pois o alumínio possui uma condutividade térmica maior comparada com o plástico. O raciocínio é o mesmo do anterior, só que aqui o que acontece? A temperatura ambiente, né, da bandeja, no caso, é maior do que a do gelo. Então, o que vai acontecer? A troca de calor vai ser, ao contrário do tato da pessoa para o alumínio, né? Agora vai ser da bandeja de alumínio para o gelo, né? Buscando um equilíbrio térmico. Com isso, o cubo de gelo na bandeja de alumínio vai se derreter com mais rapidez, uma vez que a condutividade do alumínio é maior do que a do plástico. Então, as bandejas de alumínio e plástico estão com a temperatura ambiente, como já falamos, que é maior do que a do gelo. Sendo assim, a troca de calor se processa das bandejas para o gelo, porém, será mais rápida pela de alumínio, que possui a maior condutividade. Logo, a resposta dessa questão é a letra A. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica que a de plástico. Ok? Beleza? Com isso a gente finaliza aqui este vídeo, espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando o seu like. Peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.